Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 9º vídeo da nossa playlist Batalha entre Artigos. Essa disputa acontece lá no Instagram e o artigo mais votado é explicado pela gente aqui no YouTube. Tá na dúvida se os abdominais feitos na bola suíça ativam mais a musculatura do core do que os abdominais tradicionais? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho. Mas antes de te apresentar o artigo de hoje, se tu ainda não és inscrito nesse canal, já te inscreve, aciona o sininho para saber sempre que a gente lançar vídeos novos e deixa um like agora no início do vídeo para a plataforma entender que esse vídeo é bacana e divulgar ele para outras pessoas. Te inscreve também lá no nosso Instagram, @efcomvinho, porque a gente te avisa também sobre os vídeos novos em primeira mão e também te damos dicas sobre TCC e sobre como escrever um artigo, uma monografia, um projeto de pesquisa, uma tese de doutorado, enfim, tudo que tu quiseres saber dentro do mundo acadêmico na área da saúde. E produção, roda a vinheta! Faleceu. O artigo vencedor dessa batalha foi escrito por Escamilha e colaboradores, intitulado Core Muscle Activation During Swiss Ball and Traditional Abdominal Exercises. Ele foi publicado no Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy em 2010, volume 40, número 5, páginas 265 a 276. Para te explicar, eu vou usar um diagrama V. Aliás, se quiseres aprender a interpretar artigos utilizando essa ferramenta bacaninha, eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Deu, né? Posso trabalhar? A questão foco desse artigo consiste em saber se há diferença na ativação muscular lombopélvica, que faz parte do core, comparando 8 exercícios abdominais realizados com bola suíça com 2 exercícios abdominais tradicionais. A visão de mundo é que se acredita que o desenvolvimento da musculatura do core é importante em atividades esportivas e funcionais, pois o recrutamento dessas fibras centrais aumenta a estabilidade proximal para facilitar a mobilidade distal. A melhora da estabilidade se dá tanto pela ativação da musculatura pequena e profunda, como da musculatura maior e superficial do core, em sincronicidade de tempo e tensão. A maioria dos músculos do core aparece aqui nessas figuras, como por exemplo, o oblíquo interno, o transverso do abdômen, o reto do abdômen, o oblíquo externo, os eretores da coluna, longuíssimo, iliocostal e espinal, o latíssimo do dorso, o glúteo máximo e o glúteo médio, e o bíceps da coxa cabeça longa. Ainda temos a musculatura profunda dos transversos pinhais, formada pelos rotadores, multífidos e supraespinhal, o quadrado maior, credo, o psoas maior e o psoas menor, o semitendíneo, o semimembranáceo e o reto da coxa. O principal princípio desse artigo é que o aumento da estabilidade e controle neuromuscular do complexo quadril lombopélvico tem sido associado a uma diminuição do risco de lesões no joelho, especialmente em mulheres. O povo usa a bola suíça para desenvolver a musculatura do core há muito tempo. E tem um monte de estudos mostrando a ativação de um ou 2 músculos do core em alguns desses exercícios com a bola, comparando com o tradicional... Que pena, você errou. Comparando com o tradicional abdominal supra, sem bola e entre outros. Além disso, já está bem documentado na literatura que o uso da bola suíça tem sido feito tanto no treinamento como na reabilitação
para melhorar o desenvolvimento e a estabilidade do core. Por exemplo, a extensão em prono do quadril, feita na bola suíça, ajuda a reforçar o glúteo máximo e os isquiotibiais. Mas os caras não avaliaram o quanto essa musculatura foi recrutada durante o exercício. Por esse e outros motivos, os autores desse artigo resolveram aprofundar o entendimento sobre ativação muscular em 10 exercícios, sendo 8 com a bola e 2 sem. A hipótese deles é que o sinal eletromiográfico dos músculos do core seria significativamente maior nos exercícios com bola suíça, comparados aos exercícios abdominais tradicionais, e seria significativamente menor no exercício de marcha sentada direita, em comparação com os demais exercícios com bola suíça. Será? Vamos ver. A amostra foi determinada por conveniência. Eram 9 mulheres com idade de 27,7 mais ou menos 7,7 anos, massa corporal de 61,1 mais ou menos 7,8 kg e estatura de 1,65 m, mais ou menos 7 cm e percentual de gordura de 18,7 mais ou menos 3,5%. Também eram 9 homens com idade de 29,9 mais ou menos 6,6 anos, massa corporal de 73,3 mais ou menos 7,2 kg, estatura de 178,1 cm mais ou menos 4,3 cm e percentual de gordura de 11,6 mais ou menos 3,6%. Agora vamos ver os exercícios que foram analisados nesse estudo. Eu vou te apresentar aqui os exercícios com os nomes em inglês para não ter nenhuma confusão de nomenclatura, já que nem todo mundo chama esses exercícios aqui pelos mesmos nomes. O que, aliás, eu acho um grande problema, mas isso aí a gente vai deixar quieto por enquanto. A figura 1 é a posição inicial para o pike, para o knee up, para o skyer, para o decline push-up, para o hip extension right e para o hip extension left. Durante esses exercícios, a pessoa assumiu uma posição de push-up prona com pelve e coluna neutras, quadris, joelhos, cotovelos e pescoço flexionados aproximadamente 0 grau, ombros flexionados aproximadamente 90 graus, pés juntos, mãos na largura dos ombros e com o centro da bola suíça posicionada sobre as pernas aproximadamente no meio do caminho entre os joelhos e os tornozelos. O pike foi realizado flexionando o quadril a aproximadamente 90 a 100 graus, mantendo os joelhos estendidos. O knee up foi feito flexionando quadris e joelhos aproximadamente 90 a 100 graus, com os joelhos movimentando-se na direção do peito. O skyer é muito parecido com o knee up, mas é feito com os dois joelhos se movendo na direção do ombro direito, enquanto quadris e joelho flexionavam. Durante o pike, o knee up e o skyer, era natural que ocorresse uma leve flexão de tronco, uma leve flexãozinha de coluna. No decline push-up, que é um apoio declinado, deve-se fazer simultaneamente a flexão de cotovelo e a abdução horizontal do ombro, até pouco antes de o nariz do sujeito entrar em contato com o chão. No hip extension right, o quadril do lado direito ficava estendido ao máximo entre 20 e 30 graus, sem rotação do tronco e com o joelho estendido todo o tempo. No hip extension left, o procedimento é igual ao hip extension right, mas com o membro inferior esquerdo. Durante o decline push-up, o hip extension left e o hip extension right, o tronco deve permanecer estabilizado com a coluna e pelve neutras ao longo de todo o movimento. Quando as posições finais foram obtidas, aí o sujeito volta para a posição inicial. A posição inicial para o rollout é ajoelhada com os joelhos flexionados, mais ou menos a 90 graus, com o tronco ereto, cotovelos totalmente estendidos, ombro flexionado mais ou menos a uns 30 graus e ambas as mãos posicionadas mais ou menos no centro da bola suíça. Partindo dessa posição, a pessoa rola os antebraços sobre a bola suíça, mantendo a pelve e a coluna neutras, até que a extremidade proximal dos antebraços fique no centro da bola suíça, com os ombros flexionados a mais ou menos 90 a 100 graus. E aí retorna para a posição inicial.
A posição inicial do Sitting March Right era essa, sentada ereta com os isquios bem centralizados em relação à bola suíça, com quadris e joelhos flexionados a 90 graus, mais ou menos, e os pés totalmente apoiados no chão. A partir dessa posição, a pessoa subia o joelho a partir da flexão de 30 graus do quadril direito. Será que se entende isso que eu estou dizendo? O joelho não se move, tá? Ele sobe pela ação do quadril. Os dois abdominais tradicionais foram o crunch, que aqui o povo chama de abdominal supra, e o bent knee sit-up. Ambos começam na posição supina, com os joelhos flexionados em aproximadamente 90 graus, os polegares nas orelhas e as mãos relaxadas contra a cabeça. Os pés ficavam apoiados no chão, livres no crunch, mas com suporte no bent knee sit-up. No crunch, a pessoa flexionava o tronco sem movimento do quadril até as escápulas saírem no chão. Ou melhor, saírem do chão. Já no bent knee sit-up, além da flexão da coluna, tinha também flexão do quadril até alinhar os cotovelos com os joelhos. Os voluntários não tinham experiência nos exercícios com a bola, mas tinham alguma experiência nos abdominais tradicionais. Então, foram familiarizados com todos os exercícios e procedimentos de coleta de dados, inclusive sobre como realizar a contração isométrica voluntária máxima. As bolas variavam em tamanho de acordo com a estatura do voluntário. Quem tinha entre 1,5 m e 1,65 m usava bola de 55 centímetros. Quem tinha entre 1,65 m e 1,80 m usava bola de 65 centímetros. E quem tinha mais de 1,80 m de altura usava bola de 75 centímetros. Além disso, a bola era inflada de forma que a pessoa pudesse ficar sentada no centro, com a coluna ereta, com os pés juntos e planos no chão e quadris e joelhos flexionados a 90 graus com as coxas paralelas ao solo. Registros. A coleta de dados era realizada por eletromiografia. Os eletrodos de superfície eram ligados ao eletromiógrafo e fixados aos voluntários sobre a pele depilada, limpa com lenços umedecidos com álcool isopropílico para diminuir a impedância da pele. Os pares de eletrodos foram dispostos só do lado direito porque a literatura anterior sugere que existe uma simetria entre os pares musculares nessa região. Os músculos monitorados foram a porção superior do reto abdominal, a porção inferior do reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o latíssimo do dorso, os paravertebrais lombares. Os cabos dos eletrodos foram fixados à pele para evitar que eles se movimentassem durante o exercício. Os indivíduos realizavam 5 repetições em cada exercício e a ordem foi definida de maneira aleatória. A cadência de todos os exercícios foi controlada por um metrônomo. Era 1 segundo da posição inicial até a posição final, 1 segundo de contração isométrica nessa posição e depois mais 1 segundo para voltar da posição final até a posição inicial. Entre cada repetição era dado 1 segundo de repouso. Isso foi feito para manter as mesmas condições de coleta de dados. Esses dados eram coletados aleatoriamente, intercalados em 2 contrações isométricas máximas de 5 segundos para normalizar o sinal eletromiográfico. E isso foi bem legal nesse trabalho, usar o sinal normalizado para poder fazer comparações acerca do potencial ou do percentual de contribuição de cada músculo naquele exercício. Os autores do artigo informaram todas as posições nas quais os dados eram coletados nos exercícios, mas eu não vou especificar aqui no vídeo para que ele não fique muito grande. Mas te digo que para comparar a ativação muscular, as posições tinham que ser similares, para que não tivesse viés de comparação. Depois de cada exercício, o voluntário dizia a percepção de esforço usando escala de Borg de 6 a 20 e cada teste com cada voluntário levava mais ou menos uns 45 minutos. Foi solicitado a cada sujeito fazer um esforço máximo antes da contração voluntária máxima
e ela era feita mediante incentivo verbal, vulgo gritaria, para garantir o esforço máximo durante os 5 segundos da coleta. Quem nunca viu um exame de laboratório com gritaria, sugiro, é muito engraçado. Cabeça longa primeiro, tá? Então vai lá, pode ir. Vai! Força! Hup! Hup! Força! 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 Deu! O sujeito confirmava se ele tinha efetivamente percebido ter feito um esforço máximo e tinha 1 minuto de repouso entre cada coleta de contração isométrica voluntária máxima e 2 minutos entre cada troca de exercício. O sinal eletromiográfico também foi coletado em repouso para estabelecer uma baseline, uma linha de base. Para cada repetição, os dados da eletromiografia foram normalizados para cada músculo e expressos em percentual da contração isométrica voluntária máxima, captada em 5 segundos, considerando a maior média do sinal eletromiográfico em um intervalo de 1 segundo. Essa tabela mostra a média do sinal eletromiográfico normalizado, então em percentual por exercício na contração isométrica voluntária máxima. A parte superior do reto do abdômen teve maior ativação no rollout, 63% com significância estatística comparado a todos os outros exercícios, com exceção do pike e do crunch, e menor participação no sitting march right, que foi de 7%. A parte inferior do reto abdômen teve maior ativação no pike, 55%, com diferença estatística, exceto no hip extension right e no roll-up, e menor ativação também no sitting march right, que também foi de 7%. O oblíquo externo teve um sinal eletromiográfico significativamente maior no pike, 84%, olha só esse valor, no knee-up de 64%, e no Skyer em 33% em comparação com o hip extension left, 39%, no decline push-up, 36%, no sitting march right, 14%, no crunch, 28% e no bent knee sit-up, 36%. O sinal eletromiográfico do oblíquo interno foi significativamente maior no pike, 56%, comparado ao hip extension right, 40%, decline push-up, 33%, sitting march right, 16%, crunch, 33% e bent knee sit-up, 31% e significativamente menor no sitting march right, 16%. Aqui a gente vê a ativação da parte superior do reto abdominal. O rollout é o exercício onde se vê a maior ativação dessa região do reto abdominal. Em contrapartida, a menor ativação é no sitting march right. Depois do rollout, aparece o crunch, que é feito sem a bola. Depois o pike e do hip extension até o decline push-up, os resultados da ativação são mais ou menos parecidos. Aqui a gente vê a ativação da parte inferior do reto abdominal. A ativação maior dessa região do músculo foi no pike, seguido do rollout e do hip extension right. Os demais exercícios tiveram uma ativação bastante semelhante, como a gente vê aqui no gráfico. A menor ativação dessa porção do músculo também foi no sitting march right, como era na porção superior do reto abdominal. Agora vamos ver a ativação do oblíquo externo. Ele é muito ativado no pike, depois no skyer, no knee-up e vai caindo até que é bem pouco ativado no crunch, que só não perdeu para o sitting march right, que de novo ficou por último. Olha só, a maior ativação do oblíquo interno é no pike, assim como era do oblíquo externo, mas bem menor. 56% do oblíquo interno versus 84% do oblíquo externo. A segunda maior ativação do oblíquo interno é bem parecida no skyer, no rollout, no hip extension left, no knee up e no hip extension right. Depois começa a cair de novo e aparece por último aonde? No sitting march right. O sinal eletromiográfico dos paravertebrais lombares foi inferior a 10% na contração isométrica voluntária máxima, com maior atividade observada no pike. O sinal eletromiográfico do latíssimo do dorso foi significativamente maior no pike,
no knee up, no skyer, no hip extension right, hip extension left e no decline push-up, em comparação com o sitting march right, crunch e o bent knee sit-up, e significativamente maior no pike, no knee up, no skyer, no hip extension left, comparado ao rollout. Com relação à percepção subjetiva de esforço, as maiores percepções foram observadas no pike, com média de 14,6 pontos, e as menores foram, como a gente podia esperar pelos resultados que eu já te mostrei até agora pelos gráficos, no sitting march right, com média de 9,2 pontos. Para a gente entender como os autores classificaram a ativação muscular, entre 0 a 20% de contração isométrica voluntária máxima era considerado baixa ativação muscular. Entre 21% e 40% era considerada ativação moderada. Entre 41% e 60% era considerada ativação alta e acima dos 61% ativação muito alta. Os exercícios que geram atividade muscular maior do que 60% de contração isométrica voluntária máxima são considerados os que levam ao maior desenvolvimento de força, enquanto que os que ativam a menos de 20% resultam em trabalho de resistência, e nesse caso, eles devem ser realizados em mais do que 12 repetições. O pike, o rollout, o knee up e o skyer são boas alternativas em relação aos abdominais tradicionais para reforço de core. Esses exercícios são interessantes para pessoas com pouco tempo e que querem ativar as regiões superior e inferior do reto abdominal. Especula-se também que o gasto energético nesses exercícios seja maior do que em relação aos abdominais tradicionais, em razão do maior número de músculos recrutados. A tensão no latíssimo do dorso e o oblíquo interno e, presumivelmente, no transverso do abdômen, que não foi analisado porque nesse estudo foi feita eletromiografia de superfície e o transverso é um músculo profundo, provavelmente aumentam a estabilidade enquanto é realizado comparando com os abdominais tradicionais. No caso desse estudo, foram o crunch e o bent knee sit-up. O pike e o rollout foram os exercícios mais efetivos realizados na bola suíça nesse estudo, mas também foram os de mais difícil execução entre todos os exercícios testados. E lembrem que os indivíduos não tinham experiência prévia nesses exercícios com a bola. Um exercício como o pike parece ser mais apropriado para indivíduos treinados, e ele vai entrar como o último exercício a ser realizado em termos de progressão, por ser, de certo modo, o mais exigente. Os autores do artigo sugerem que o pike seja um exercício bem bacana, por exemplo, para mergulhadores em função da especificidade do mergulho. Os exercícios de decline push-up, apoio declinado e de hip extension, que a gente pode traduzir como extensão do quadril, produziram quantidades semelhantes de ativação do reto abdominal e do oblíquo externo e interno, em comparação com os abdominais tradicionais, apesar do principal objetivo do apoio ser o desenvolvimento da extremidade superior e o objetivo principal dos exercícios de extensão de quadril serem o desenvolvimento dos extensores de quadril. Credo! O que os autores estão dizendo aqui é que não teve diferença para os músculos testados nesses exercícios que eu acabei de te citar entre fazer eles na superfície instável em comparação à superfície plana. Nesses dois exercícios, também não teve diferença entre superfície instável e plana na ativação do latíssimo do dorso. Os abdominais tradicionais que foram feitos sem a bola suíça foram efetivos na ativação muscular, sem diferença estatisticamente significante entre a ativação do oblíquo externo entre o crunch e o bent knee sit-up, nem na ativação do reto abdominal nas duas porções avaliadas. Só que aqui eu quero te fazer uma observação. Apesar da diferença não ter sido estatisticamente significante entre eles, a tendência de ativação é maior no bent knee sit-up. A diferença é pequena, mas ela não é nula. Traduzindo, se queres ativar um pouco mais,
o exercício que tira todo o tronco do chão é, de novo, um pouco mais efetivo. Em um crunch, num abdominal supra, a flexão da coluna lombar é de mais ou menos 3 graus contra 30 graus no bent knee sit-up. Então, a pressão intradiscal é bem maior no bent knee sit-up, o que faz com que o crunch seja mais seguro para quem tem alguma patologia discal na coluna lombar. Afinal, a gente acabou de ver que a diferença na ativação da musculatura investigada foi bem pequena. Ainda quero te dizer que esses 2 exercícios tradicionais têm uma demanda menor de esforço do que alguns exercícios na bola suíça, como foi o caso do pike e do knee up, mas bem maior do que o sitting march, que é um exercício feito na bola. Então, não é porque o exercício foi feito na bola que ele vai ser melhor do que fazer o exercício no plano, tá? E por falar no sitting march, ele foi o menos efetivo em termos de ativação muscular nas 2 porções do reto abdominal, no oblíquo interno e no oblíquo externo, entre todos os exercícios testados. Ou melhor, entre os 10 exercícios testados. Justamente por essa razão, ele pode ser um jeito bacana de começar um treinamento para quem tem pouquíssima força ou para quem está num processo de reabilitação. Notem, sempre tem uma aplicação para um exercício. Nenhum exercício é totalmente completo, nem totalmente inútil ou totalmente livre de risco de lesão. O bom na nossa área é aprofundar a compreensão de forma sistêmica entre as diversas áreas como a cinésio, anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, a teoria do treinamento, por exemplo, para a gente poder tomar as melhores decisões prescritivas de acordo com o teu aluno, o teu cliente ou o teu atleta. Todos os exercícios realizados na bola, exceto o sitting march, foram realizados em prono, com a coluna e a pelve neutras. Para manter essa neutralidade, o reto abdominal e os oblíquos devem contrair isometricamente para contrapor a ação da gravidade. Já os abdominais tradicionais foram feitos em supino, flexionando o tronco concentricamente, mantendo a contração isométrica só na hora de segurar a posição final, seguida da contração excêntrica dos mesmos músculos. Agora vamos falar de algumas aplicações clínicas de tudo que a gente viu até agora. A contração da musculatura do core ajuda a estabilizar a região e é bem importante porque os ligamentos da coluna lombar curvam sobre cargas compressivas de apenas 90 newtons. Então, os músculos do core atuam como fios de sustentação ou como se fossem um cinturão protetor em volta da coluna para estabilizá-la ou para prevenir o seu colapso. Para que ocorra uma ótima estabilização do core, é super importante que muitos músculos dessa região contraiam numa sequência e timing corretos, inclusive os pequenos e profundos músculos, tipo o transverso do abdômen, os multífidos, oblíquo interno, o quadrado lombar, assim como os maiores e mais superficiais, como os eretores da coluna, o oblíquo externo e o próprio reto abdominal. Cholevik e Van Vliet, 2002, argumentam que não tem um músculo que seja considerado sozinho como o melhor estabilizador da coluna lombar, porque essa estabilidade nessa região vai depender da direção da carga em relação ao tronco e da magnitude dessa carga. A instabilidade é maior durante a flexão do tronco, como no bent knee sit-up, e nenhum músculo tem uma contribuição maior do que 30% para a estabilidade da coluna nessa situação, de acordo com esses autores, que acharam resultados um pouco distintos do estudo que eu estou te apresentando nesse vídeo. Um outro ponto que merece destaque é que, de acordo com Kavesic e colaboradores, 2004, exercícios que demandam muita ativação da musculatura do core aumentam a estabilidade dessa região, mas também aumentam a carga de compressão lombar, o que pode ter efeitos adversos em pessoas que têm patologia nessa região. Entender as diferenças biomecânicas entre os exercícios é bem importante, porque a flexão de tronco pode ser contraindicada para algumas pessoas. Para essas pessoas que devem evitar essas flexões de tronco, uma alternativa pode ser manter a pelve e a coluna neutras
Por exemplo, no exercício do apoio declinado, nesse de extensão do quadril na bola, em vez de uma flexão vigorosa da coluna lombar, como é o caso do Bent Knee Sit-Up. Então pode ser mais desejável para esses indivíduos com patologias discais ou com osteoporose realizar esses exercícios na bola. Com a flexão vigorosa da coluna lombar, a pressão intradiscal pode aumentar várias vezes acima da pressão normal em relação à posição supina em repouso, que vocês também conhecem como decúbito dorsal. Em contrapartida, os indivíduos com dor nas facetas articulares, como é o caso da espondilolistese e estenose no forame vertebral ou intervertebral, podem se beneficiar melhor com exercícios que incorporem alguma quantidade de flexão de tronco, enquanto minimizam a extensão do tronco. A maior atividade do oblíquo interno aconteceu durante o pike, o rollout, o knee-up, o skier e o hip extension left, o que implica que esses exercícios também podem ser mais eficazes no recrutamento do transverso do abdômen, mas como os autores não estudaram o transverso, eles recomendam estudos futuros para testar essa hipótese. Portanto, esses exercícios podem oferecer uma estabilização mais eficaz para a coluna e para a pelve em comparação com os exercícios que recrutam níveis mais baixos de atividade do oblíquo interno e do transverso do abdômen, como o sitting march, o bent knee sit-up e o crunch. A realização de exercícios que requerem alta atividade dos flexores do quadril e paravertebrais lombares pode não ser desejável para pessoas com abdominais fracos ou instabilidade lombar, porque as forças geradas por esses músculos tendem a anteroverter a pelve e podem aumentar a lordose da coluna lombar. Em exercícios realizados de forma semelhante aos do estudo atual, os sinais eletromiográficos do psoas e do ilíaco mostraram ser de magnitudes semelhantes, dentro de uns 10%, e tiveram padrões de recrutamento como a atividade do reto femoral. Também foi demonstrado que o psoas gera compressão espinhal considerável e forças de cisalhamento anterior entre L5 e S1. A força de cisalhamento ela pode ser muito problemática para os indivíduos com patologias no disco lombar. Indivíduos com os músculos reto-abdominais fracos e a musculatura oblíqua interna e externa ou ainda estabilidade lombar podem querer não fazer ou evitar os bent knee sit-ups, os skiers, o knee-up, o pike, o sitting march e as hip extensions devido aos níveis moderados de atividade dos flexores do quadril. Em contrapartida, os exercícios mais apropriados incluem o rollout, o decline push-up e o crunch, que geraram atividades relativamente baixas do reto femoral na porção inferior e paravertebrais lombares e atividades relativamente altas da porção superior e oblíquo externo e oblíquo interno. A cocontração dos músculos paravertebrais lombares com o músculo reto abdominal, oblíquo externo e interno e o latíssimo do dorso pode aumentar a estabilidade do tronco e a rigidez da coluna, embora a atividade excessiva dos paravertebrais lombares possa causar altas forças compressivas e de cisalhamento, especialmente L5-S1 na coluna lombar, a atividade paravertebral lombar relativamente baixa em todos esses 10 exercícios, menos do que 10% na contração isométrica voluntária baixa, provavelmente não é autossuficiente para causar efeitos deletérios à coluna lombar saudável ou patológica. O canal, então, é entender quem tu atende e fazer um bom raciocínio prescritivo. Antes de eu te apresentar as conclusões do estudo, vale dizer que os autores apontaram como limitações o fato do oblíquo externo e interno terem um potencial de crosstalk no sinal eletromiográfico. Também não foi possível interpretar como o sinal eletromiográfico está relacionado à força muscular. Geralmente, a relação entre amplitude eletromiográfica e força vai ser um pouco mais linear nas contrações isométricas
e em contrações dinâmicas sem muita alteração rápida, ou em músculos não fatigados. Como asserções de conhecimento, os exercícios na bola suíça em posição prono foram tão ou mais efetivos em gerar atividade muscular quando comparados aos abdominais tradicionais. Entre todos os exercícios, o pike e o rollout foram os mais efetivos na ativação do core. A ativação dos paravertebrais lombares foi relativamente baixa em todos os 10 exercícios. O sitting march foi o exercício menos efetivo de todos na ativação dos músculos. Para a gente terminar, a importância desse conhecimento é te ajudar a ter clareza das diferenças entre os exercícios que eu te apresentei aqui, para que possas escolher o melhor que vais prescrever para o teu aluno, cliente, atleta, enfim, a pessoa que tu atendes, de acordo com a necessidade. Se o abdominal for feito na bola suíça em posição prono, se ele vai ser feito sentado ou se vai ser um abdominal no chão na posição supino. Vale reforçar que não dá para estabelecer, pelo menos por enquanto, uma relação entre a atividade eletromiográfica e a força muscular nos exercícios dinâmicos. Pode até ter uma relação, mas a gente ainda precisa de estudos para ter um esclarecimento um pouco mais profundo a esse respeito. Se ficou alguma dúvida, se tu tens alguma contribuição para agregar esses resultados, se tem outros resultados de artigos discordantes com esse que eu te apresentei aqui, ou se queres sugerir títulos de artigos para as próximas batalhas, pode mandar bala aqui embaixo nos comentários. E se tu achaste que esse vídeo te ajudou de alguma forma, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber avisos de vídeos novos e deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se queres nos ajudar a continuar produzindo conteúdos gratuitos e de qualidade aqui no canal, podes contribuir com qualquer valor aqui no nosso Pix. Considera também a possibilidade de nos seguir lá no Instagram, @efcomvinho, porque lá a gente publica outros conteúdos bacanas e de qualidade na área da educação física. Lá a gente também te avisa em primeira mão sobre vídeos novos. Se tu precisa de mais ajuda, nós temos algumas modalidades de mentoria e para maiores informações, pode chamar a gente pelos nossos canais de atendimento que estão aqui na descrição desse vídeo. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!